Imagine um líder que não só se afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo, mas também acumula mais de 40 prisões ao redor do mundo. Ele foi banido de países como Grã-Bretanha, Estados Unidos e Venezuela, devido às suas opiniões polêmicas. Dependendo da sua idade, você com certeza sabe quem é essa figura que eu estou falando. Conhecido como Álvaro Thaís, ou, mais famosamente, Henri Cristo. Esse personagem icônico marcou presença em diversos programas de televisão, nas décadas de 80 e 90, e até mesmo nos primeiros anos do novo milênio. Mas, por que ele despertou tanto interesse? Bem, a resposta está em sua afirmação ousada. Ele se autoproclama como a reencarnação do grande Messias dos cristãos, Jesus Cristo. No entanto, se você tem acompanhado, o autodenominado Salvador da Humanidade tem estado em silêncio há algum tempo. E no vídeo de hoje vamos explorar a fascinante história desse homem, que provocou uma série de reações e questionamentos ao redor do mundo. E vamos responder a pergunta que muitos se fazem. Afinal, o que aconteceu com Henri Cristo? Henri Cristo foi uma figura constante nos programas de televisão por vários anos. No entanto, antes de se autoproclamar como Jesus Cristo, Álvaro levava uma vida bastante diferente. Ele nasceu em 22 de março de 1948 na cidade de Indaial, Santa Catarina, onde começou sua jornada mística. Nos anos 70, mudou-se para Curitiba, Paraná, adotando o nome de Yuri de Nostradami, uma referência na astrologia local. Nessa fase, Álvaro era um homem completamente diferente, casado e pai de 2 filhos. Escrevia sobre astrologia para jornais e apresentava um programa de televisão. Seu programa na TV Paraná o transformou em uma espécie de guru da alta sociedade, especialmente em Curitiba. Ele era famoso por fazer previsões ao vivo, embora a maioria delas não se concretizasse. Essa desenvoltura e fama na mídia local explica sua posterior transição para a figura controversa que conhecemos como Henri Cristo. Durante a década de 70, Henri Cristo esteve envolvido em várias polêmicas devido à sua visão mística. Ele participou de debates com outras figuras famosas do misticismo e até mesmo com representantes da Igreja Católica e do Protestantismo. Entre suas várias previsões erradas, destacam-se 2 casos emblemáticos. Durante a Copa do Mundo de 1978, afirmou que o evento não ocorreria na Argentina. Mas, para a surpresa de muitos, os jogos aconteceram nos gramados argentinos. Além disso, previu um incêndio em um arranha-céu em Curitiba, o que nunca se concretizou. Em 1978 ocorreu outro evento marcante na vida de Henri. Ele foi brutalmente espancado por cerca de 10 homens nas ruas da capital paranaense. O motivo apontado foi um suposto envolvimento amoroso de Henri com a esposa de um dono de motel na cidade. Após esse episódio traumático, Yuri de Nostradami, como era conhecido na época, começou a se tornar mais recluso, afastando-se da vida pública e buscando momentos mais reservados. Henri também iniciou períodos de jejum, talvez em busca de alguma iluminação em sua vida conturbada. Durante um de seus jejuns, Henri Cristo afirma ter recebido uma mensagem de Deus, que mudaria sua vida para sempre. É a revelação de que ele próprio era a reencarnação de Jesus, o Filho do Altíssimo. A partir desse momento, Álvaro Thaís, ou Yuri de Nostradami, adota oficialmente o nome de Henri Cristo, inclusive alterando sua identidade para Álvaro Henri Cristo Thaís. E após receber essa revelação divina, Henri Cristo estava em Santiago, no Chile, e decidiu iniciar uma longa peregrinação pelo mundo, viajando por diversos países. No entanto, sua jornada foi marcada por dificuldades, pois foi expulso e impedido de entrar em alguns países, como França e Estados Unidos, devido a documentos com informações incompatíveis com sua nova identidade. Henri havia incluído seu novo nome nos documentos sem autorização, o que resultou em restrições em sua movimentação internacional. De volta ao Brasil,
Henrique Cristo foi avistado em Belém do Pará, onde, já proclamando ser como suposto novo Messias, acabou se envolvendo em uma grande confusão na cidade. Você deve estar familiarizado com a passagem bíblica em que Jesus expulsa os mercadores do templo por estarem comercializando dentro da casa de Deus. Bem, Henry fez algo semelhante, mas com uma abordagem um tanto diferente. Ele invadiu uma famosa igreja em Belém e destruiu várias imagens. E não satisfeito em quebrar as imagens, ele deu uma surra no padre que o deixou desacordado, alegando que estava agindo em nome da liberdade. Após esse incidente, Henrique Cristo passou 15 dias na prisão. Após ser libertado, retornou a Curitiba, onde inaugurou o que considera sua grande obra de vida, a SOUT, ou Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Essa instituição é descrita como uma escola filosófica e mística, e atualmente está localizada em Brasília. O local é envolto em mistérios e polêmica. Em entrevista ao programa Luciana by Night desta semana, no qual Henry foi convidado especial, quando questionado se mandar nudes era pecado, ele respondeu: O que é outra coisa? Nudes. Nudes? Não, a nudez, todos nós viemos nu ao mundo. Todos nós nascemos nu, não é? Então, depende o que tu faz da tua nudez, entende? Tá. Lógico. Agora, veja uma coisa. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem é pecado. Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Tá, mas traição virtual é ruim? Sim, porque se tu trai o teu amado virtualmente, né? Tu faz ele sofrer. Mas se ele não souber? O dia que ele souber, mas tu sabes. Ele não fica sabendo, mas tu sabes que estás fazendo isso. Verdade. E daí tu fica atormentada. Tu passa a viver uma vida... Faz mal pra você. Com medo de ser descoberta. Tu começas daí a viver uma vida bem fora do contexto cósmico, místico da ortodoxia. Eu concordo, o que dá medo é pecado. Pronto, vamos pro próximo. Exatamente. O medo tira o lugar da coragem. Eu acho. Enfraquece o ser humano. Medo é péssimo, né? Hein? Medo é péssimo. Enfraquece o ser humano. Vamos para mais um. Vamos ver se é pecado agora. Mas o nudes não é pecado, eu entendi. A ideia era classificar uma série de temas como pecado ou não. De acordo com a opinião de Henry, enquanto traição virtual e fofoca não foram aprovados, os nudes ganharam o aval do líder da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, SOUT, que classifica a si mesmo como filósofo da liberdade consciencial e não como religioso. E durante uma entrevista à Folha de São Paulo, quando questionado sobre o que achava da renúncia do ex-papa Bento XVI feita em 2013, ele respondeu: O senhor acha que Bento XVI vai para o inferno, ter renunciado? Eu sou muito realista, mas esperava que ele tivesse um furtivo momento de iluminação e dissesse: olha, não tem mais razão de ser, papa, essas coisas todas, porque o Filho de Deus está de carne e osso na terra. Ele sabe que eu estou aqui, sabe que eu estou aqui em Brasília, então era só ele dizer. Entende? Aí sim eu podia dizer que ele fez uma boa obra. Em 2012, quando muita gente estava apreensiva a respeito de uma profecia maia que marcava o fim do mundo para 21 de dezembro, Henry tratou de tranquilizar o pessoal na internet. No dia 21, o mundo se acabará para muitas, mas a vida continua na Terra. Nós teremos que continuar, cada um de nós, cumprindo a nossa missão. No caso da minha missão, nós escrevemos lá fora o seu papel. A vida segue inexoravelmente. Este cálculo que fizeram é um equívoco, a interpretação é equivocada. Então, como eu disse e repito, muitas coisas acontecerão dia 21, dia 22, dia 30, mas não o fim deste mundo caótico. O fim deste mundo caótico inevitavelmente acontecerá pela eclosão nuclear, mas não dia 21. O dia e a hora ninguém sabe, nem maias, nem calendário, mas ninguém pode dizer o dia e a hora, porque 2 anos me fizeram essa pergunta e eu disse que o dia e a hora só meu pai sabe. Porque ele... Durante a participação em um programa de televisão, Henrique Cristo se exaltou
e afirmou que o psicólogo e teólogo com quem protagonizou diversos debates era, na verdade, a reencarnação de Tomás de Torquemada. Ele estava mentindo para os estudantes de La Paz, dizendo para eles que não existe transmigração, que não existe reencarnação, que não existe desdobramento da alma, essas coisas todas que ele, como reencarnação de Tomás Torquemada, vem apregoando, sabe? Inquisitor-geral do Reino da Castela e Aragão, que viveu no século XV e foi responsável por muitas mortes para defender a hegemonia católica. Todo rei tem seu bobo da corte, e ele é humilde. Mas fora das câmaras é um vigarista simpático, afirmou Henry em entrevista à revista Tripe. Mas Quevedo não foi o único conhecido do público que o Filho de Deus afunetou, além de chamar Padre Marcelo Rossi de Padre Morcego Rossi, o bailarino. O Messias ainda disse que Buda não era filho de Deus, pois nenhum homem que morre de diarreia por comer carne de porco pode ser iluminado. Em declaração dada em 2004 sobre o então presidente Lula, Henry comentou: "O que eu posso dizer é que ninguém chega a ser presidente sem o consentimento de Deus. Então, há um propósito. Ele tem um bom coração, mas tenho certeza de que não vai cumprir o que prometeu. Podem me chamar de louco. Posso ser louco, mas não sou burro", revelou Henry em entrevista ao Daily Mail, em referência a todos que zombam de suas revelações. De acordo com a reportagem, o estilo de vida do homem que se diz a reencarnação de Jesus Cristo fez com que ele recebesse uma série de críticas, inclusive afirmando que Henry seria doente mental. Loucura é diferente da demência. Ela é a mãe dos filósofos e dos profetas e dos inventores. Rebateu ele, que se considera um filósofo da liberdade consciencial. Jesus. Henry, na verdade, é uma sigla que teria sido escrita em latim na cruz em que Jesus foi pendurado, e significa Lesus Nazarenus Rex Laderum, ou seja, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus em português. Em sua página oficial, o homem revelou que Jesus é um nome sem valor nenhum, e ainda publicou uma piada a respeito, salientando que até cachorros recebem o nome atualmente. Não curte aniversário. Henry não celebra o Natal por acreditar que a data representa um dia em que os ricos humilham os pobres. É um dia em que os filhos dos ricos podem mostrar os presentes que receberam, enquanto as crianças pobres só recebem migalha. Por isso, é um dia muito triste para quem vê as coisas com os olhos que eu vejo, revelou em entrevista ao Daily Mail. Em entrevista ao G1, ele ainda completou: Não tenho motivo nenhum para comemorar o Natal. Primeiro porque é uma data em que os pagãos adoravam o sol, e não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. E segundo, porque nessa época do ano os pobres são humilhados pelos ricos quando não têm recursos para atender o pedido do filho, e muitas vezes recebem uma esmola ou uma migalha. Também não se deve culpar o peru e assassiná-lo só porque o imperador Constantino introduziu essa data do ritual pagão aos cristãos. O peru acaba pagando o pato quando os seres humanos se comprazem em ser escravos de fantasias pseudo-metafísicas, e gravitam em torno de uma mesa esperando a hora do banquete, quando na realidade o peru é inocente. Podia muito bem estar quieto no seu canto fazendo glu-glu. Posicionamento controverso a respeito do aborto. Qual vida vale mais e deve ser priorizada? A das gestantes ou a do feto? Uma vida que já existe ou aquela que vai existir quando o nascituro passar a viver, independente do cordão umbilical? Indaga em um dos vídeos de seu canal. Para ele, o fardo e a responsabilidade acabam sempre no colo da mulher, especialmente se for pobre. Já para os homens que não engravidam, acaba sendo mais fácil se posicionar contra a questão, uma vez que, enquanto os pais e sociedade viram as costas, são as mães que arcam com todo o peso após o nascimento, antes de recorrer ao aborto do que despejar. Isso mesmo, meus filhos. Despejar no mundo milhares de crianças que dificilmente escaparão da miséria, da fome e do descaso, tendo que pedir esmola nas ruas. Isso quando não se tornam menores delinquentes, os futuros bandidos discriminados pela sociedade, mas que a própria sociedade hipócrita e falsamente moralista ajudou a formar, já que todos estão à mercê das tentações dos pecados da carne
Da parte de meu Pai eu vos revelo que o aborto é um pecado menor, e que a mulher já se purga ao se submeter ao constrangimento, à tortura na ocasião da curetagem efetuada pelo ginecologista, comparado ao gravíssimo pecado de pôr no mundo mais um ser indefeso, impotente, sem as devidas condições de educá-lo e fazê-lo crescer com dignidade. Escreveu em seu site oficial, citando inclusive a Bíblia para justificar o pensamento. É necessário que a humanidade saiba disso para acabar de vez com essa abominável chantagem e essas ameaças. Essa maldição imposta sobre as indefesas mulheres pelos pseudo-religiosos que vilipendiam e desprezam e atropelam por motivos sórdidos. O que eu falei há 2000 anos. Se algum membro de teu corpo for motivo para escândalo, arranca-lo fora e atira-o para longe de ti. Mateus 5:29. Henrique Cristo era uma figura conhecida na Boca Maldita, um local no centro da cidade famoso por ser ponto de encontro das manifestações políticas e outras atividades sociais. A partir da década de 80, Henrique Cristo tornou-se cada vez mais popular devido às suas frequentes aparições em programas de televisão. Suas participações mais notáveis incluem os debates com o Padre Quevedo, além das diversas vezes em que foi procurado pelo programa Pânico na TV para criar conteúdo. Sua crescente fama atraiu curiosos e até mesmo novos seguidores, levando algumas pessoas a peregrinarem para vê-lo pessoalmente. E muitos se questionam se Henrique Cristo realmente fosse Cristo, ele aceitaria passar por situações que muitas vezes o colocaram em uma posição de ridículo na televisão. No entanto, ele argumenta que essa exposição é uma maneira positiva de espalhar sua mensagem. Com toda essa exposição, vieram também os ataques e não é surpresa para ninguém que a autoproclamação de Henrique Cristo como Cristo ressuscitado irritaria muitas pessoas, o que inevitavelmente gerou críticas e oposição em relação às suas crenças e sua figura pública. E você lembra daquele problema que eu citei aqui, com os documentos? A situação foi muito mais longe do que simplesmente ser barrada em algumas alfândegas, envolvida em um processo civil no Brasil por falsidade ideológica. E Cristo viu-se cada vez mais alvo do ódio por certos grupos, o que resultou em ataques crescentes ao seu espaço. Em resposta a essa pressão, houve uma mudança de endereço da sede em 2006, uma decisão atribuída por Henrique como uma vontade de Deus. Hoje o local se assemelha a uma pequena fortaleza com seguidores armados, responsáveis pela proteção do lugar. E é lá que Henrique Cristo passa a maior parte do tempo, e certamente não está lá para ficar quieto. Suas páginas na internet acumulam milhares de seguidores, com conteúdos postados com frequência, incluindo vídeos de palestras e mensagens de amor para seus fãs. Ele possui um público fiel, que frequenta o templo para ter consultas com ele, se é que podemos chamá-los assim. Esses seguidores, conhecidos como os 12 discípulos, consistem em 3 homens e 9 mulheres, igualando ao número de discípulos de Jesus. Apesar disso, algumas pessoas podem interpretar de forma negativa os relacionamentos de Henrique Cristo com as mulheres. De fato, desde 1978 Henrique Cristo afirma ser celibatário, abastendo-se das relações sexuais. Quanto à sua autoproclamação como Cristo, reencarnado, é um assunto que pode suscitar diversos sentimentos e interpretações. Por vezes encontramos pessoas que parecem ter um complexo messiânico, conforme classificado pela psicologia. No entanto, é importante respeitar as crenças e convicções individuais sem questionar a fé de ninguém. A verdade é que muitas pessoas acreditam sinceramente nas palavras de Henrique Cristo e o consideram como um enviado de Deus. E essa fé e devoção de seus seguidores não devem ser menosprezadas, pois representa uma parte significativa da vida dessas pessoas. Cada um tem sua própria jornada espiritual e suas próprias formas de compreender o divino. Independente das opiniões pessoais sobre Henrique Cristo, é essencial manter o respeito pela diversidade de crenças e perspectivas religiosas. Porém, pela lógica e até que se prove o contrário, ou seja, que Deus confirme que esse homem seja realmente quem diz, temos a obrigação de trazer vários pontos de vista, concordo. E para isso precisamos, de acordo com especialistas, entender esse transtorno quando alguém começa a acreditar piamente que de algum modo é responsável por salvar a humanidade de quem quer que seja. Esses indivíduos afirmam que são enviados ou abençoados por Deus para realizar uma missão única. E vocês?
O que acham? Henrique Cristo é apenas um personagem? Uma pessoa bem intencionada que quer espalhar a mensagem de amor? Ou ainda, quem sabe, a ressurreição de Jesus Cristo? Conte para a gente nos comentários. E por hoje é só. Até a próxima. Fui! Não esqueça de deixar seu like, curtir e se inscrever no canal.